Muito bem, irmãos. Vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção para este momento que estamos aqui reunidos. André, você pode orar por nós e pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, por favor? Oremos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós somos gratos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que nos visitam todos os dias. A tua graça, a tua misericórdia e o teu amor nos sustentam verdadeiramente a cada dia. Nesse momento em especial, quero rogar ao Senhor pelo pastor Marcos, que vai estar dirigindo, Senhor, este momento agora de ensino para todos nós que estamos nos dedicando, Senhor, nesse curso, porque verdadeiramente queremos aprender mais de Ti. Que o Senhor continue, através do Teu Santo Espírito, que é a razão do nosso estudo, nesse modo, dirigindo as nossas vidas, os nossos pensamentos. Que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, porque queremos fazer parte, Senhor, desse entendimento maior da Tua palavra, para que possamos ser mais úteis ainda na Tua obra. Essa é a minha oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui no nosso módulo Pneumatologia e hoje vamos avançar no nosso estudo. Começamos ele na segunda-feira e hoje vamos dar continuidade. Nós chegamos lá, eu vou compartilhar aqui com os irmãos da nosso material, não é, para que todos possam estar juntos aqui. Ficou, tá dando para ver aí? Tranquilo? Tá bem pequeno, pastor. Tá pequeno? Deixa eu Tá ver se bem eu consigo pequeno. melhorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Melhorou. E aí? Acho que melhorou. Melhorou? Vocês tiveram acesso à Melhorou. apostila? Sim, né? Ok. Então, nós estamos estudando pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e já abordamos alguns tópicos. Estamos no terceiro item, os símbolos do Espírito Santo, ou seja, Deus muitas vezes usou na história, né, é, formas físicas ou elementos que a nossa mente humana pode entender, compreender, para se revelar a nós. Então, muitas vezes, quando falamos do Espírito Santo, a Bíblia usa elementos, por exemplo, da natureza, o vento e o sopro é usado para uma forma de fazer-nos entender acerca do Espírito Santo, né? Como o vento, o Espírito também é invisível, inescrutável, indispensável, celestial, invencível. Também tem a pomba, e a pomba é o símbolo de pureza e simplicidade. Há também no Velho Testamento o Espírito Santo sendo representado através do óleo, do azeite, da unção. E no final da nossa aula sobre o fogo, não é? Quando nós lemos aquilo que João Batista falando de Jesus em Mateus capítulo 3, versos 10 a 12, não é? Como também em Atos capítulo 2, versos 3 a 4, e o fogo, no sentido de o Espírito purifica e o fogo do Espírito promove julgamento. Lá em Isaías 4:4 nós lemos, como também em Mateus capítulo 3, versos 10 a 12. E tudo isso não é a palavra de Deus usando para fazer-nos entender, compreender acerca de quem é o Espírito Santo e o poder que ele tem. Ele é Espírito, mas a Bíblia vai usar formas físicas ou uma linguagem humana para que nós possamos, de certa forma, compreender e entender esta verdade. E agora temos aqui águas vivas. Jesus usou esse símbolo em João capítulo 7, versos 37 a 39. Quem pode ler para nós, por favor? João capítulo
7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia, Jesus, são 7, né? Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Muito bem, e aqui, quando ele diz rios de água viva, ele está usando, não é, esse termo para falar do Espírito Santo. É o mesmo que está lá também em João, capítulo 4, versículo 14. João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Muito bem. Isaías também usou esse símbolo lá em Isaías capítulo 44 e versículo de número 3. Isaías capítulo 44 e versículo de número 3. Vamos lá? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a Certo? terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O significado do símbolo, o Espírito Santo produz vida aonde havia sequidão. Ezequiel capítulo 37, versos 4, 5, 9 e 10. Vamos lá? Ezequiel. Quem pode ler? Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. 9. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então, quando nós falamos de águas vivas, nós estamos falando do símbolo que Jesus usou para falar do poder do Espírito Santo. Lógico, quando a gente olha para esses termos, ele não quer dizer que o Espírito é fogo ou pomba, mas está falando sobre o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, ou seja, Deus sendo revelado através do seu poder. Agora, no item número 6, nós temos o termo usado, o selo ou penhor. Quando cremos, somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Observe aqui, quando nós lemos esse texto, a Bíblia está dizendo que quando nós cremos, nós somos selados. E esse selo, qual é o selo com o qual nós somos selados? O Espírito Santo. Nós vamos ver que em algumas igrejas, e estas pentecostais, elas vão dizer que o selo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Ou seja, quando alguém recebe o Espírito Santo, ele fala em outras línguas, então isso significa que ele foi selado pelo Espírito Santo. A Bíblia em nenhum lugar menciona este feito ou esta forma, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o selo. Ele é aquele que nos identifica com Cristo, ele é aquele que diz que somos
de Cristo. Se nós formos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 9, quem pode ler? Romanos não está aí na apostila, mas vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Vós, porém, não. Continua. Pode ler, irmão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, diz que somos de Deus. Às vezes, e eu lembro desse período que muitas vezes as pessoas diziam a mim que eu era salvo e que eu tinha Jesus, mas ainda eu não era selado pelo Espírito Santo. E que eu deveria orar, jejuar, consagrar, até que eu pudesse ser selado pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que nós, Efésios 1:13, somos selados em que momento? Depois de crermos. Olha também o capítulo 4 de Efésios, versículo 30. Capítulo 4 de Efésios, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para O dia da redenção. E quando a gente pensa no selo, né, isso era algo muito comum no período bíblico, né, onde você identificava a propriedade, onde você identificava a posse. Então, é uma marca de identificação de posse, de propriedade. Então, quando o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós e a presença do Espírito Santo na nossa vida diz que somos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o Senhor do Espírito em nossos corações. E aqui acrescenta-se a palavra penhor. E nós entendemos muito bem isso. Quando você vai numa casa de penhora e você, por exemplo, você tem um relógio, um anel, algo de valor, você vai lá e a pessoa avalia aquilo que você está trazendo, estabelece um valor, então ela te dá aquele valor e você deixa aquele objeto em garantia. Esse é o sentido do penhor, ou seja, a presença do Espírito Santo na nossa vida é a garantia que Deus nos dá da nossa salvação, conforme nós lemos em Romanos 8:9. Se não há o Espírito Santo, não somos de Deus. A presença do Espírito Santo na nossa vida testemunha a propriedade de Deus sobre nós, ou seja, somos de Deus porque temos o Espírito Santo. E se não temos o Espírito Santo, não somos de Deus. Por isso, o termo aqui usado em Efésios 1, Efésios 4, 1 Coríntios 1, ele falando do Espírito, ele fala que ele é o selo, o penhor, a garantia, aquilo que nos identifica com Deus, aquilo que diz que somos de Deus. Então, significa segurança, transação terminada, propriedade. Olha, Jeremias capítulo 32, versos 9 e 10. Jeremias 32, 9 e 10. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Então pesei a ele o dinheiro 17 ciclos de prata, e assinei a escritura, selei-a e fiz confirmar por testemunhos. Então pesei a ele, pesei a ele o dinheiro numa balança. Lá? Então, assinei a escritura e a selei. Então, normalmente, naquele tempo, a pessoa tinha ou um anel ou um objeto metálico onde se esquentava uma cera
e você colocava aquilo sobre aquele papel e aquilo testemunhava e era como reconhecido como válido, aquilo que no sentido tem efeito. Então, o Jeremias está testemunhando no sentido que aquilo que a Bíblia está dizendo no Novo Testamento, o selo representa isto, posse, testemunho de propriedade, de direito. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida testemunha a nossa salvação. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que prefere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Muito bem. Então, o que diz o escritor de 2 Timóteo no versículo 19? Que nós temos este selo. E isso faz com que sejamos reconhecidos que somos de Deus, e isso faz com que tenhamos essa bênção da certeza da salvação. Onde está a certeza da nossa salvação? A presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Às vezes as pessoas perguntam como nós podemos perceber esse Espírito de Deus na nossa vida. Meu irmão, esse Espírito está agindo quando estamos em meio a tribulações, nos consolando, e nós podemos perceber a sua paz. Esse Espírito se faz presente quando estamos a falhar, a errar, e ele está a nos exortar. Esse Espírito está a nos fortalecer, muitas vezes, diante de perigos, situações difíceis. Ele age através da palavra de Deus em nossas mentes, nos exortando a segurança, a esperança, a força, a poder. Então, nós temos e nós podemos perceber. Não podemos apalpá-lo, porque é Espírito, mas podemos perceber a ação dele. E é isto que nós temos visto durante esse item, da palavra de Deus, procurando, através destes nomes, nos fazer entender a pessoa do Espírito Santo e o poder desse Espírito agindo na nossa vida. Temos a necessidade de crer, perceber e apreciar as verdades estudadas aqui. O Espírito Santo é uma pessoa e ele faz parte da Trindade, ele é Deus. Perguntas? Ô, professor. Pois não. Professor, o que diz lá em Colossenses capítulo 3, digamos assim, é uma justificativa pessoal daquele que de fato está selado no Espírito, ou seja, esse anseio, esse desejo, essa perseverança de buscar as coisas do alto, ou seja, permanecer em Cristo. Colossenses 3? 3, versículo de 1 e 2. 1 e 2. Porque os textos que o senhor está apresentando é a justificativa, o que significa a segurança na questão da ação do Espírito, né? O selo. E o que eu estou apresentando de Colossenses capítulo 3, no caso, é o anseio, a vontade, a predisposição, a perseverança daquele que tem o selo de permanecer buscando as coisas do alto. Isso entra em concordância com aquilo que o senhor está passando? Marcial, vamos dizer assim, quando nós pensamos na ação do Espírito Santo de Deus, né, nós estamos entendendo que tudo aquilo que havemos de fazer, havemos de pensar, havemos de ser, nunca será influenciado pelo nosso homem carnal, será influenciado pelo homem espiritual. Ou seja, é o Espírito Santo que vai trazer a motivação, é o Espírito Santo que vai provocar a perseverança. Ou seja, a obra que nós realizamos é resultado da ação do Espírito Santo. Ou seja, quando a gente fala de obras, é como Tiago vai dizer, que a fé sem as obras é morta. Mas o que ele está dizendo? Que nós precisamos ter obras para a salvação, ou ele está dizendo que as obras testemunham a salvação? Ele não está dizendo que nós precisamos de obras para a salvação, mas ele está dizendo que as obras testemunham a nossa
salvação. Então, Colossenses capítulo 3, ele está dizendo... Pastor, portanto, pois não. Ok, André, pode falar. o senhor está falando aí agora, eu me lembrei do texto também em Gálatas, Gálatas 5, ali o versículo 16, quando Paulo está orientando, quando ele fala, né? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, que são as obras da carne, né? E ele faz essa reflexão também no fato de que quem tem o espírito produz o fruto do espírito quando... Sim, é perfeitamente entendido quando nós entendemos que aquilo que a Bíblia diz, o homem natural não tem como agradar a Deus. A Bíblia diz que ninguém vai falar que Deus é verdadeiro se não for pelo Espírito, não é? É o Espírito Santo, ou seja, é a ação do Espírito Santo da nossa vida que vai produzir as obras excelentes. Então, as obras excelentes não estão baseadas na nossa capacidade, mas na nossa entrega a Ele. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós não entendemos e criticamos o pentecostal, ele tem sim um entendimento equivocado acerca dos dons. Mas ele tem uma coisa muito importante que muitas vezes falta em nós, esta visão da necessidade de nos enchermos do Espírito, ou seja, de nos esvaziarmos de nós e permitirmos que o Espírito Santo inunde todo o nosso ser. Então, muitas vezes, hoje nós vemos na igreja moderna que ela tem perdido o poder espiritual, porque tem se afastado dessa visão da consagração, da oração, não é? Do jejum, da comunhão com a palavra. Então, quando a igreja se afasta desse poder espiritual, ela vai apelar ao quê? Ao show, ao espetáculo, não é? As questões de marketing religioso. Então, nós vemos nos nossos dias que a igreja tem pouco a pouco se afastado do poder de Deus. E o que acontece de uma forma natural? A igreja, pouco a pouco, está permitindo que o mundo se torne uma realidade dentro da igreja. O que isso mostra? Que as pessoas se afastaram da busca desse poder do Espírito Santo, e a ausência do poder do Espírito Santo deixa a pessoa, vamos dizer assim, dominada pela quê? Pela carne. E nós sabemos, a carne ela vai desejar o quê? Carne quer entretenimento, carne quer emoção, carne quer alegria, é isso que a carne quer. Então, muitas vezes, nós vemos muitas igrejas e religiões se inclinando ao homem, ou seja, tirando a centralidade de Cristo e colocando o homem na centralidade da religião. E, por isso, a igreja forma a sua doutrina em torno do pensamento e do desejo do homem. Marcial, o que nós estamos aqui a dizer, não sei se você está compreendendo, assim, o que nós vemos em Colossenses 3 é resultado de Deus na vida da pessoa. Não é? Lembra lá que você estava citando Colossenses 3, 1 e 2? Está comigo, Marcial? Não, sim, eu estou acompanhando o raciocínio. A minha observação... Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui é uma exortação, dizendo, você agora é de Cristo, então a sua vida deve se inclinar nessa direção. Você deve buscar estas coisas. Mas esta busca não e isso é muito importante, a concretização dessa obra maravilhosa de Deus é resultado de entrega. Ao me entregar ao Senhor, Ele vai se manifestar na minha vida. Então, quando Paulo está dizendo pensai nas coisas de cima, ele está dizendo assim, olha, os homens, eles buscam as coisas terrenas e se aplicam a conquistá-las. Nós devemos buscar as coisas espirituais e nos aplicar a conquistá-las. Então, e como nós as conquistamos? Né? Então, vamos pensar assim, eu quero ser mais santo. E a partir desse momento, eu não vou pensar em coisas maliciosas,
eu não vou pensar em maldade, eu não vou pensar. Na realidade, o que eu vou fazer, se eu quero estas coisas, Deus, eu não sou capaz disso, mas eu quero entregar meu coração, minha vida, minha mente, meu sentimento ao Senhor. Então, que o Senhor guie os meus pensamentos, que o Senhor guie as minhas palavras, que eu possa preencher a minha mente das coisas espirituais. Então, é nesse sentido, porque não podemos criar a visão de que nós buscamos o poder e o conquistamos e passamos a viver esse poder. É uma eterna dependência de Deus, uma eterna dependência de Deus. Ou seja, todos os dias eu devo buscar esses recursos. Todos os dias eu devo me entregar a esse Deus para que ele se manifeste na minha vida e através da minha vida. E eu faço esse diagnóstico da igreja de hoje. Ela tem se afastado desta visão da necessidade e a gente tem esse preconceito de achar que somos pentecostais quando falamos de oração, de jejuar, de consagrar, de ler a Bíblia, de se dedicar às coisas espirituais. Mas isso aqui não é um sentido, no sentido errôneo da visão equivocada da doutrina do Espírito Santo, mas tendo a visão correta da doutrina do Espírito Santo, isso não deve nos afastar da oração, deve nos fazer pessoas aplicadas à oração, aplicadas à leitura e à comunhão com Deus, e a nos enchermos deste Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, todos nós temos, mas ser cheio do Espírito Santo, o que isso significa? Não é ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de nós. É isto que é encher do Espírito Santo. É uma entrega onde nós queremos que o Espírito Santo esteja na nossa mente, nossas mãos, nossos pés, todo o nosso ser, ou seja, é um domínio pleno dele na nossa vida. Por isso a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, só existe uma forma da gente viver uma vida de santidade, é deixar que o Espírito Santo se mova através de nós. De outra forma, é impossível. Alguém mais? Sim, pastor. Eu tenho uma pergunta. No primeiro dia, quando o pastor falava de fogo, citou o seu livro de Mateus, capítulo 3, no seu verso 11. E este Mateus verso, 3. Mateus 3, 11. Certo. E sobre as palavras de João Batista, quando dizia que, em verdade, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui também há praticamente uma doutrina sobre os pentecostais, e eles dizem o cristão, para além de ser batizado nas águas, precisa ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Yeah. Quando isso acontece na vida do cristão, na verdade? Ser batizado com o Espírito Santo. Vamos lá. Então, primeiramente, no texto de Mateus, capítulo 3, a pregação de João Batista, ele começa no versículo 8, e eu vou começar no versículo 8, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele complementa no versículo 12: e a sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e
queimará a falha com fogo que nunca se apaga. Então, o que eu quero que vocês entendam é que dentro do texto, e não tentando forçar e acomodar a nossa doutrina fundamentalista de uma forma não literal. João está falando do poder de Jesus Cristo, que é de batizar com o Espírito Santo, e a palavra batismo, vamos vê-la de uma forma literal, mergulhar no Espírito, ser mergulhado no Espírito. Mas a palavra batismo também diz, e também tem o poder de mergulhar a pessoa no fogo. E no contexto que aqui está no texto, é fogo no sentido de juízo, e batismo no sentido de salvação. Então, o batismo com o Espírito Santo está atrelado a aquilo que nós entendemos que é a bênção da salvação. Nós vemos lá em Efésios, quando nós aceitamos a Cristo, fomos selados com o Espírito Santo. É no momento da salvação que nós somos, então, habitados pelo Espírito Santo. Eu diria que há um entendimento, tem duas palavras que muitas vezes traz confusão: batizado com o Espírito Santo e batizado no Espírito Santo. Existem duas coisas que ocorrem na salvação. A primeira delas é que nós recebemos o Espírito Santo, e isto significa que nós passamos a ser propriedades de Deus. Nós somos de Deus. E a segunda coisa que acontece na salvação é que nós somos unidos ao corpo de Cristo. E passamos a fazer parte da Igreja de Deus. Agora, para a gente entender isso, existe uma forma muito simples de entender. Por exemplo, você tem um coração doente e você precisa ser transplantado. Você pode ser transplantado com qualquer coração de qualquer pessoa? A resposta é não, você tem que ser transplantado por uma pessoa compatível. Qual é a forma que nós podemos ser aceitos no corpo de Cristo? A única forma de sermos aceitos no corpo de Cristo é se temos o Espírito Santo. Então, somos batizados com o Espírito Santo para sermos batizados, para sermos unidos à Igreja. Então, no Espírito, somos batizados, e com o Espírito, somos unidos à Igreja, o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos batizados no Espírito Santo, e somos unidos à Igreja de Deus com o Espírito Santo. Entende? Ou seja, essas duas coisas acontecem no momento da salvação. Ou seja, nós recebemos a salvação, o Espírito Santo veio habitar em nós. Somos salvos, somos agora unidos em Cristo e passamos a fazer parte da Igreja. Porque de outra forma, não poderíamos ser compatíveis ao corpo de Cristo. Somos incompatíveis, mas somente com o Espírito Santo, só com o Espírito podemos estar unidos ao corpo de Cristo. Se não temos o Espírito Santo, Romanos 8:9, não somos dele. Se não somos dele, não podemos fazer parte do corpo de Cristo. Então, muitas vezes, a forma de entender no e com é dessa forma: batizados no Espírito Santo e unidos com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Então, no e com. Com a ideia de estar junto, unido a ele, e no é nele, mergulhados nele e com ele, essas duas palavras. Então, quando a gente vê aqui em Mateus capítulo 3, é claro o entendimento aqui que João está falando de salvação e juízo, e as duas coisas há esse poder de Cristo, como eu vos disse, no Gólgota, 3 cruzes, Jesus no meio, demonstrando de uma forma visível que a cruz que salvou o pecador arrependido. É a cruz que também condena o pecador que não se arrependeu. Então, Cristo tem o poder de levar-nos ao céu, mas tem também o poder de condenar o homem ao inferno. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, Deus pode, através do seu poder da salvação, mergulhar-nos no Espírito. Mas Deus também tem o poder
de mergulhar o homem no inferno. E esse é o contexto de Mateus capítulo 3, de juízo e salvação. Então, por isso, João está dizendo, ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. O problema é que a igreja pentecostal vai dizer que batismo com fogo é aquela manifestação de línguas. Então se deu o batismo com fogo, porque aparece em Atos capítulo 2 que o Espírito se manifestou através das línguas como que de fogo. E aí, como que de fogo, dá a entender que foram batizados com fogo. Não, a línguas como que de fogo, no sentido, nós olhamos de juízo, de línguas de exortação, de convite à salvação, e não no sentido, como a gente vai olhar, se você vê a descrição do céu, se você vê a descrição da eternidade, você não tem a descrição de fogo no céu. Fogo é a descrição do inferno. Fogo é a descrição do lago de fogo. Fogo, Isaías vai ver que pegou a brasa viva do altar e queimou. E quando a gente olha lá para Isaías, é muito importante aquele texto, quando Isaías é purificado dos seus pecados, ele pega brasas vivas do altar, e ali uma visão profética apontando para aquele cerimonial que tinha do sacrifício do animal, onde o pecado era expiado. Então, as brasas vivas do altar, no sentido, o altar do sacrifício, apontando para Jesus Cristo, que tem, através do seu sangue, o poder de purificar o nosso pecado. Era no altar do sacrifício do Velho Testamento que os pecados eram expiados. É no altar da cruz de Cristo, no seu sangue vertido, que os nossos pecados são expiados. É isto que tem o poder de nos purificar. É o sangue de Cristo que tem o poder de nos purificar. Então, Isaías foi purificado através do quê? Da brasa, ou daquilo que simbolizava a brasa viva do altar, ou seja, o altar do sacrifício, o sangue derramado da cruz, profetizado, o Messias profetizado, é que tem o poder de purificar Isaías. É o sangue de Cristo que purifica o pecado. Era o sangue dos animais imolados que simbolizavam a purificação do pecado. Mas vamos lá, o Marco Bombo. Deu para entender ou gostaria de abordar alguma outra questão aqui? Não, deu para entender, pastor. Deu para entender. Ok. Sim. O Espírito Santo no Velho Testamento, na criação. O Velho Testamento associa o Espírito Santo com a criação em Gênesis capítulo 1, versículos 2 e versículo 26. Nós já lemos esse texto, né? Mas vamos ler novamente. Gênesis 1, 2 e 26. Irmãos, o que eu vos proponho hoje é que a gente não tenha intervalo e termine a nossa aula mais cedo. O que vocês acham? Benção? Tá bom. Por mim pode ser. Sim, né? Vamos lá. Gênesis 1, 2 e 26. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Muito bem, então nós vemos em Gênesis, versículo 2, a menção do Espírito Santo agindo, e a palavra ali, mover, é a palavra no seu sentido original, no sentido de executando, trabalhando, fazendo, criando, né? Fazendo existir. Versículo 26, há uma conotação no sentido de Deus unido, né, em tudo aquilo que ele está a fazer, ou seja, há a presença do Deus Pai, há a presença do Deus Filho e há a presença do Espírito Santo. Em Salmo 104, versículo 30, o salmista faz essa menção, reportando a Gênesis. Olha o que ele diz no Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Envias o teu
espírito e eles são criados. Então, o que nós vamos continuar. Antes do dilúvio, o Espírito Santo contendia com os rebeldes no tempo de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Muito bem. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente, sempre atuando nos corações, muitas vezes no período antes do dilúvio, há uma ação direta de Deus para com o homem, né? Depois vem Deus agindo através dos profetas, não é? Hoje, através da sua palavra. Então, o Espírito Santo contendia com os rebeldes no tempo de Noé. E Noé pregou e pregou e pregou, exortando-os, usado por Deus, aquela geração rebelde, mas eles permaneceram na sua rebeldia. A atuação do Espírito Santo na história de Israel, a presença do Espírito Santo na jornada do deserto, na edificação do tabernáculo, confeccionando as vestes sacerdotais. Êxodo 28, 3. Quem pode ler? Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Observe aqui que quando as roupas sacerdotais foram confeccionadas, a Bíblia diz que Deus encheu, eu vou dizer, usar a palavra, os alfaiates daquela época, com o espírito de sabedoria, ou seja, o Espírito Santo deu sabedoria a eles para que eles fizessem as roupas que Deus queria que fossem feitas para os sacerdotes. Isso quer dizer o quê? O que nós estamos dizendo? Em nenhum momento da história alguém fez alguma coisa agradável a Deus que não tenha sido influenciado pelo próprio Deus. E por quê? Porque o homem natural é incapaz de produzir algo que seja agradável aos olhos de Deus, porque o seu coração é impuro. Como alguém impuro pode fazer algo que seja agradável àquele que é santo? Olha o que diz Êxodo 35, 30, 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para trabalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, e a ele a Eliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e da tecelã, sim, de toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Muito bem. Então, o que nós vemos nesse texto que todas as peças dos tabernáculos que foram produzidas, e foram produzidas de uma forma que agradou ao Senhor, tornou-se agradáveis porque o Espírito Santo capacitou aqueles que estavam a fazê-las com a sua sabedoria. Isso mostra-nos, mais uma vez, né, de uma forma muito clara. Como nós começamos, parece-nos que no Velho Testamento o Espírito Santo não é tão descrito. Ele não é tão descrito no sentido que nós vemos hoje no Novo Testamento, mas nós vemos a menção, ou seja, no Velho Testamento, Moisés entendia perfeitamente quem era a pessoa do Espírito Santo e como ele atuava.
assim também os profetas, assim também os sacerdotes. Apesar de não haver uma descrição tão detalhada como nós temos no Novo Testamento, eles não eram ignorantes quanto ao poder e à manifestação e à ação do Espírito Santo em seus tempos. Na constituição dos superintendentes, em Números capítulo 11, versículos 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Observe aqui o que está acontecendo nesse texto. Deus está dizendo: eu vou arrumar pessoas que vão ajudar você no ministério que você está a exercer, mas para que eles possam te ajudar, eu vou pegar também do Espírito que está em você e colocar também sobre eles, para que eles assim possam se tornar aptos e então possam te ajudar. Então, o que nós vemos mais uma vez é que, assim como o Espírito Santo tem agido no Novo Testamento, ele estava agindo também no Velho Testamento. Assim como nós somos capacitados pelo Espírito Santo a servir a Deus, assim também no Velho Testamento, aqueles que serviam a Deus eram capacitados pelo Espírito Santo. Olha também, Números 24, 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números 24, 2. Não, desculpa, errei. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel que estava acompanhado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, foi o Espírito de Deus que capacitou o profeta Balaão. Então, ele veio, e depois de que veio sobre ele o Espírito Santo, então ele proferiu a sua parábola. Então, Balaão, o profeta, profetizou acerca de Deus, porque o Espírito de Deus estava agindo através dele. Olha, Números 27 e 18. Então disse: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as tuas mãos sobre ele. Então, aqui, Moisés está fazendo a transição de liderança. Então, ele está deixando o ministério e designando um sucessor. E ele vai dizer: agora pega a sua mão e ponha sobre Josué, e agora dá a ele o ofício. E por quê? E como ele vai liderar? Ele já está nele o Espírito Santo. Então, o que nós vemos nesses textos é que o Espírito Santo é que estava agindo no povo de Deus enquanto eles estavam na peregrinação do deserto. O Espírito Santo estava na geração antes do dilúvio. O Espírito Santo está agora atuando junto ao povo de Deus. O Espírito Santo no tempo dos juízes. Olha lá, Juízes capítulo 3, versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então, nós vemos que no tempo dos juízes, Otiniel foi capacitado por quem para ser juiz? Pelo Espírito Santo. Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo 34.
Pode entrar. Se alguém bater. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os biezeritas se ajuntaram após ele. Lê de novo, só aconteceu um probleminha aqui, por favor. De novo, por favor. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Então, o que nós vemos aqui, o Espírito Santo capacitando Gideão, não é? Naquele momento, quando o Senhor vai usá-lo de uma forma poderosa e provocar um grande livramento. Olha na vida de Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 25. Juízes 13, 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zora e Estaol. Então, na vida de Sansão, olha também o capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Capítulo 15, verso 14. E vindo ele ali, os filisteus saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que se lhe tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, observe, que somente na vida de Sansão, que toda a força que ele tinha, todo o poder que se manifestava através dele, era poder do Espírito Santo na vida dele. Observe que quando ele desobedeceu ao Senhor, quando ele se rendeu a Dalila, o que aconteceu? Aquela força a força não estava no cabelo, o cabelo era o símbolo da obediência, da submissão, simbolizava que ele era um nazireu, um homem separado de Deus e para Deus. Quando ele cortou o cabelo, o que acontece? Né? O poder do Espírito Santo se afasta dele e ele se tornou um homem comum. Mas quando ele veio se arrepender do seu pecado, ele pediu a misericórdia de Deus, né? E o poder, então, se manifestou outra vez através dele. Breno, você quer falar alguma coisa? Então, o que nós estamos vendo quando a gente começa a ler sobre isso? Que é o Espírito Santo que está sempre exercendo esse ministério na vida do homem, capacitando este homem a fazer aquilo que Deus quer que ele faça, a produzir obras que agradam o Senhor. Na presença do Espírito Santo na época do reino, capacitando o rei Saul, que se apossou de Saul, 1 Samuel 11, 6. Eu creio que nós não precisamos ler agora todos os versículos, porque vocês já entenderam o sentido que está aqui representado na apostila. Se apossou de Saul em 1 Samuel 11, 6. O Espírito Santo capacitou-o a profetizar em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Capacitando o rei Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi, capacitando-o para a função de rei de Israel, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ungindo os profetas para falarem pelo seu poder. O Espírito Santo veio sobre Jaaziel, em 2 Crônicas 20, 14. O Espírito veio sobre 70 anciãos, em Números 11, 25, 26 a 29. O Espírito veio sobre Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, o que nós podemos perceber é que a obra de Deus sempre estava sendo feita no poder do Espírito Santo. Isto era no passado e isso também deve ser no presente.
O Espírito Santo não foi dado, porém, existem algumas coisas que devemos entender no Velho Testamento. O Espírito Santo não foi dado a todos, mas àquele que Deus chamou a um ministério especial. Vamos ver, né? Por exemplo, José, em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Alguém pode ler? E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Então, José, que foi chamado a, a esse ministério, naquele tempo, ele tinha o poder do Espírito Santo. Bezalel, em Êxodo 31, 1 a 3. Josué 27, 18. Então, o que nós vamos ver, o que eu vos disse na aula, no Velho Testamento, a presença do Espírito Santo era proposital e condicional. Olha o que diz agora, o Espírito Santo foi dado temporariamente e podia ser retirado. Olha, Sansão, Juízes 13, 24 e 25. Quem pode ler? Juízes 13, 24 e 25. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E o 25? 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Agora vamos ver capítulo 16, versículo 20. Dezesseis, 25. 16, 20, desculpa. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Serei ainda esta vez como dantes? E me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E por quê? Nós sabemos, não é? Ele se deixou seduzir e o símbolo da sua obediência foi revelado e na sua desobediência o Senhor retirou-se, e aqui é retirar o Espírito Santo dele. E isso aparece, irmãos, não só na vida de Sansão, mas também na vida de Saul. Em 1 Samuel capítulo 10, versos 6 e 10. Quem pode ler para nós? 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 e 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e tornar-te-ás um ao outro. Agora, E há de ser que quando... 10? Versículo 6 e depois o versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Muito bem. Agora vamos ver capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, observe que aqui, o versículo 10, capítulo 10, versos 6 e 10, diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Capítulo 16, versículo 14, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Olha Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o cifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Salmo de número 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Muito bem. Então, o que esses textos estão a nos dizer? Que no Velho Testamento o Espírito Santo agia na vida do homem de uma forma proposital, ou seja, Deus tinha uma missão a ser feita e capacitava este homem a fazer essa missão. Mas essa presença era uma presença temporária e condicional, ou seja, estava condicionada à obediência. Diante da desobediência, esse poder era retirado. Sansão teve essa experiência, Saul teve essa experiência e Davi sabia dessa verdade. Ele sabia que a presença do Espírito Santo na sua vida era condicional à sua obediência. E diante do fato que ele havia pecado, que ele havia planejado a morte, não é, de Urias, que ele havia pecado o adultério, né, com Batseba. Então, o que ele ora? Ele ora no versículo 11, sabendo, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, ele pede pela misericórdia de Deus e ele pede que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Ou seja, no Velho Testamento, a pessoa podia ter o Espírito Santo e esse Espírito Santo poderia ser retirado. Então, isso é a forma como nós enxergamos o poder do Espírito Santo no Velho Testamento, que é totalmente diferente nos nossos dias. E como é diferente? Nos nossos dias, os crentes, todas as nações participam agora da bênção do Espírito. Os crentes não são habitados temporariamente agora. O ministério do Espírito Santo hoje é revelar a Cristo. Ou seja, no passado, eram algumas pessoas separadas para o ministério, eles eram capacitados pelo Espírito Santo a exercer o ministério. Hoje, todas as pessoas têm o Espírito Santo, porque todas as pessoas são chamadas a servir a Deus em um ministério. Paulo vai dizer que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e cada um de nós temos uma função neste corpo. Ou seja, no Velho Testamento, alguns serviam, especialmente chamados e capacitados a esse serviço. No Novo Testamento, todos nós servimos e por isso todos nós somos capacitados. No Velho Testamento era temporário e condicionado à obediência. E por que no Novo Testamento não está mais condicionado à obediência? No sentido de que o sacrifício de Cristo se tornou suficiente, ou seja, ele tem poder de perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, ou seja, a presença do Senhor na nossa vida a partir da nossa salvação não está mais condicionado à nossa obediência, mas agora ela é fruto da graça, ela é plena porque o sacrifício foi feito e os pecados foram perdoados. Diante de Deus, nós somos declarados justos e em condições de sermos justos diante de Deus através do sacrifício de Cristo, nos tornamos aptos a sermos habitados de uma forma contínua. Paulo diz que o Espírito Santo não é retirado de nós, ele se entristece diante do nosso pecado. Por isso ele vai exortar: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Então, nós não somos mais habitados temporariamente, mas somos habitados de uma forma plena. No Velho Testamento, condicional. No Novo Testamento, não mais condicional. Nossa habitação se dá por meio da graça de Cristo, da obra redentora plena e completa de Cristo na cruz. Então, nós podemos, muitas vezes, vamos dizer assim, ofuscar o Espírito Santo, extinguir, no sentido, impedir que ele brilhe através de nós, no sentido de não dar lugar a ele, mas não vamos perder o Espírito Santo, porque na salvação ele nos marcou e nos tornamos propriedade de Deus. De uma forma muito simples, nós podemos entender. Você tem filhos, e não importa o que eles façam, eles sempre serão seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Não importa o que nós façamos, nós sempre seremos filhos de Deus. Agora, como pais no sentido responsáveis,
quando os nossos filhos desobedecem, nós devemos exercer disciplina sobre eles. Assim também é o que diz Hebreus capítulo 12, quando a Bíblia vai nos ensinar que se nós estivermos em desobediência e não nos arrependemos, Deus vai então nos disciplinar e levar-nos ao arrependimento. É o que vai nos dizer também 1 Coríntios capítulo 11, no sermão, no ensino de Paulo sobre a ceia, que a Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos e devemos nos julgar, né? E se nós não nos julgarmos, Deus vai nos julgar para não sermos condenados com o mundo. Então, há uma diferença do ministério do Espírito Santo do Velho para o Novo Testamento. No Velho era condicional, ou seja, dependia da submissão e obediência da pessoa ao chamado de Deus, e era proposital. Existia um ministério e essa pessoa precisava ser capacitada por Deus para esse ministério. No Novo Testamento, todos nós fazemos parte da obra de Deus. A igreja de Deus está envolvida no ministério de Deus na terra. E por isso, porque todos nós somos chamados a servir, todos nós somos habitados pelo Espírito Santo e selados pelo Espírito Santo. E de forma permanente, em função do sacrifício de Cristo, que foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Então, diante de Deus, somos santos, não é? Apesar de muitas vezes falharmos, nossa condição não muda diante de Deus. E quando pecamos, devemos nos arrepender, e se não nos arrependermos, Deus vai exercer disciplina para nos levar ao arrependimento. Perguntas aqui? Pastor, Pois não. com relação, por exemplo, ao tempo do Velho Testamento, é errado pensar que os levitas, que eram separados para adorar, para cumprir todas as tarefas do templo, também não tinham o Espírito Santo. Eles prestavam um serviço ao Senhor, mas eles também não tinham o Espírito Santo. A figura mais proeminente ali era o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, porém ele também não tinha, apesar de ser ungido, ele não tinha a presença do Espírito Santo. Poderíamos desenvolver esse pensamento pela omissão de se falar a respeito disso. Mas, por anuência, ou seja, por aquilo que lemos aqui na Bíblia, o que dá-nos a entender? Que ninguém que serviu a Deus serviu sem que antes fora capacitado por Deus. Os levitas serviam no templo. O sacerdote fazia expiação anual em favor de todo o povo, mas havia constante sacrifício oferecido no dia a dia, não é? no altar do sacrifício. Os levitas estavam em constante serviço, eles eram separados de Deus para o serviço do templo. Quando a gente entende que eles eram separados de Deus para servir no templo, servir no sentido como instrumentos entre Deus e o povo, nós não podemos entender que eles não tinham o Espírito Santo. Porque, se nós entendermos dessa forma, nós vamos entender que eles prestaram um serviço na força deles, na capacidade deles, mas quando eles foram separados, Arão foi separado e a sua descendência foi separada ao serviço, essa visão de separação é também a visão de consagração. Eles foram consagrados a este ministério, separados para este ministério. E ao serem separados, também foram capacitados com o poder do Espírito Santo para este ministério. Então, mesmo que não há a descrição deste fato relacionado aos levitas e aos sacerdotes, por olharmos aqui a revelação bíblica nos outros acontecimentos, nos outros fatos, o que nós podemos entender? Que ninguém serviu a Deus na sua força, no seu poder, no seu entendimento. Todos que serviram a Deus serviram no poder do Espírito Santo de Deus. Não havia como de outra forma acontecer. Ou seja, o silêncio não diz que não havia.
O silêncio significa que agiu-se da mesma forma que antes se manifestou. Então, e se não houvesse, então haveria de se dizer, esse não tinha o Espírito Santo, não estava nele o Espírito Santo. Porque, vamos dizer assim, como alguém poderia estar no lugar santo dos santos e ser aceito a sua oferta ao Senhor? Se, no seu poder natural, era impossível dele suportar a glória de Deus. Todos eles morreriam naquele momento. Diz a tradição judaica que o sacerdote entrava com uma corda amarrada à cintura, porque se fosse encontrado pecado nele, ele morreria se estivesse diante de Deus, né? Então, é impossível o homem natural, tinha que haver um poder sobrenatural sobre a vida dessas pessoas para que elas pudessem ser agradáveis a Deus. Diante de todas essas descrições que vemos aqui no Velho Testamento, mostrando que os homens que foram usados por Deus foram usados no poder do Espírito Santo. Certo? E isso é muito importante para nós, irmãos. Por quê? Muitas vezes nós temos medo de abordar esse assunto Espírito Santo, porque é um assunto de muita controvérsia e muita confusão. E às vezes o medo nos afasta da bênção. Nós podemos entender biblicamente a doutrina do Espírito Santo e podemos gozar das bênçãos que esse ensinamento traz. Então, o problema é que muitas vezes nós, com medo de abordarmos essa questão de sermos cheios do Espírito Santo, temos o poder do Espírito Santo, pregar no poder do Espírito Santo, nós temos medo de falar, abordar o assunto desta forma, temendo que as pessoas vão nos chamar de pentecostais. No sentido bíblico, nós devemos ser pentecostais, ou seja, nós somos habitados pelo Espírito Santo e o nosso ministério é feito no poder do Espírito Santo. E deve ser assim. E se não for assim, é na carne. E na carne, as obras da carne, conforme, vamos dizer assim, a obra da carne está descrita em Gálatas capítulo 5 de uma forma muito clara. E o fruto do Espírito está descrito de uma forma muito clara. Ou nós vamos apresentar o fruto do Espírito, ou nós vamos manifestar as obras da carne, né? Então vamos ver o Espírito Santo aqui no Novo Testamento. Então o Espírito Santo nos Evangelhos, sempre lembrando, irmãos, nós temos os 4 primeiros. Pois não, alguém quer falar? Sim, Sim, pastor. Marcos. Eu quero dar um entendimento aqui sobre a condição do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não sei se estou errado, porque já tivemos esse estudo numa igreja. Uma parte dos cristãos defendiam que a diferença no Antigo Testamento é isso que o pastor acabou de abordar, que o Espírito Santo só habitava em certas pessoas, aqueles que Deus achava para usar. Mas hoje, no Novo Testamento, o Espírito Santo habita em toda e qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus. Mas há uma condição, a obediência. Eu creio que a obediência, como era no Antigo Testamento, é a mesma forma no Novo Testamento. Não sei. E se o cristão pecar, o Espírito Santo sai dele ou não? Essa é a minha no Novo Testamento. O que a gente precisa ver no Novo Testamento é aquilo que a Bíblia vai, se não me engano, deixa eu só buscar aqui o texto, não extingais o Espírito Santo, a fala de Paulo, deixa eu lembrar agora qual o texto, não sei se você pode me ajudar. Pastor, acho que é em Efésios que fala que não devemos entristecer o Espírito Santo, esse texto? Não, extingais, não entristecer, deixa eu lembrar se eu estou...
Deixa eu ver qual é o texto. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Quem pode ler para nós? Não extingais o Espírito Santo. O que é a palavra extinguir? É como sufocar, é como apagar o fogo, né? Então, o que nós cremos, a diferença do Velho para o Novo Testamento, é que se nós adentrarmos esse pensamento, Marcos, de que o Espírito Santo está condicionado à obediência, nós temos que entender que se alguém, um servo de Deus, peca e o Espírito Santo sai dele e ele morrer naquele momento, ele vai para onde? Inferno. Para o inferno. Então nós teríamos que crer na perda da salvação. Segundo o que nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ter a segurança da salvação através do quê? Da presença do Espírito. Se o Espírito Santo sai, então nós temos que aceitar a perda da salvação. Agora, Hebreus capítulo 6 vai dizer, se nós aceitamos a perda da salvação, nós vamos fazer com que o sacrifício de Cristo não tenha sido suficiente. E vamos, no sentido, levar o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, à vergonha. Ou seja, nesse caso, Cristo deveria vir novamente e se tornar humano novamente e fazer sacrifício novamente para que esses pecados sejam de novo perdoados. Então, a desobediência, o que faz? Faz com que a gente venha extinguir o fogo, ou seja, impedir que ele brilhe, impedir que ele se manifeste. Mas impedir não significa que ele não está ali, nós só estamos anulando a ação dele, ou impedindo que ele se manifeste. Por isso que a Bíblia diz que andar em espírito e dar lugar ao espírito, não é? Nós vamos encontrar termos na Bíblia dizendo que nós podemos, não é, nos submeter, e aqui o sentido de distinguir é apagar ou sufocar. É como se estivesse abafando um fogo. O Espírito Santo comparado a no sentido assim, o Espírito Santo é comparado a uma chama que deve ser permitida e se manifestar plenamente, guiando, confortando, capacitando os crentes. Ignorar ou resistir à sua orientação impede que a plenitude espiritual seja experimentada. Então, aqui, Paulo está dizendo que não extinguais, ou seja, não permita que o Espírito Santo saia de você. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não sufoque o Espírito Santo, deixa ele fluir através de você. Nós podemos dar lugar ao Espírito, mas nós podemos dar lugar à carne. Há muitos cristãos que estão vivendo na carne, dando lugar à carne. Paulo vai exortar, não sois carnais, porque há entre vós invejas, contendas, porfias, brigas. Isto é carnal, isso não é espiritual. Mas Paulo não está chamando eles de vocês precisam receber o Espírito Santo, vocês precisam se converter de novo. Paulo está dizendo, vocês estão dando lugar à carne e não dando lugar ao Espírito. Então, se nós desenvolvemos esta doutrina de que em desobediência nós perdemos o Espírito Santo, então, se em desobediência morremos, nós então vamos para o inferno. Então, nós vamos ter que aderir ao pensamento arminiano que diz que a salvação é livre para todos, mas está condicionada à obediência. Esta é a doutrina arminiana,
que a salvação é a todos, mas está condicionada à obediência. Se há desobediência, então há a perda de salvação. Agora, se a desobediência leva-nos à perda de salvação, então nós vamos ter que aceitar a doutrina católica, que a doutrina católica diz que fé mais obras igual a salvação. Ou seja, Jesus Cristo nos salva, mas nós temos que ter obras que nos qualifiquem para essa salvação. Então, se nós precisamos de obras para a salvação, então a salvação depende não só de Cristo, mas depende de nós também. E se a salvação dependa de nós também, a pergunta é: estamos perdidos ou não? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Então, não podemos pensar que extinguir o Espírito Santo significa que o Espírito Santo saiu de nós. Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos extinguir o Espírito Santo, mas não podemos tirar o Espírito Santo de nós. Ele é uma habitação permanente, em função do sacrifício de Cristo ser suficiente. Então, quantos de nós dormem e ainda está sendo trabalhado em questões de pecado? E se se arrependeu, então foi para o inferno? Então, nós entramos num terreno muito perigoso de colocar dúvida na salvação. Pois não? Ô professor, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas assim, eu gostaria de ouvir o comentário do senhor, até para concluir esse raciocínio que o senhor está trazendo, a respeito do livre-arbítrio e predestinação. Eu não tenho dúvida, o pastor pode me corrigir, caso queira, eu creio que assim, no livro da vida, o nome do salvo ali já está. Jesus diz que aqueles do qual o Pai o entregou, ele não vai se deixar perder, ele diz que já está certo quanto a isso. O que eu entendo quanto ao ponto de vista livre-arbítrio é a questão da confirmação, ou seja, aquele que de fato é de Deus, aquele que de fato crê nele, esse, quando ouvir a palavra de Deus, ele confirmará a sua fé e o seu chamado de Deus. Então, naturalmente, se confirma a predestinação, né? Porque a gente vê hoje no cristianismo essa divisão, né? Alguns acreditam somente na questão do livre-arbítrio, que no caso é isso que o pastor acabou de dizer, que como se o poder estivesse na mão do homem, enquanto outros que acreditam somente na predestinação acreditam que assim, salvou, quem é salvo e não tem como mais ser salvo, como alguns acreditam naqueles 144 mil, enfim. Mas vamos lá, vamos pensar de uma forma bíblica. Eu creio que Romanos capítulo 8 é um texto muito importante para nós entendermos a respeito da confiabilidade da salvação. Não é? Quando ele vai dizer deixa eu pegar uma porção aqui, o capítulo 8 inteiro de Paulo é um capítulo que vai falar sobre a certeza da salvação, nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Os versículos 31 até o versículo 39, ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu. Aí vai. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, não é? A perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aí ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia diz que Deus nos ama através de Cristo. E esse amor que ele nos ama através de Cristo, não tem nada que pode fazer com que esse amor deixe de se manifestar se nós estivermos em Cristo. Quando a gente fala de livre-arbítrio, é muito importante a gente entender. O livre-arbítrio existia lá no Éden, quando Deus mostra a Adão: olha, existe a vida e existe a morte. E você tem liberdade para escolher entre permanecer no paraíso em obediência ou ser expulso do paraíso por causa da desobediência. Livre-arbítrio. O que existe agora para nós? Como nós entendemos livre-arbítrio? Através da cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo, novamente nós temos esse mesmo caminho diante de nós. Quem crê é salvo. Será salvo. E quem não crê já Será está. condenado. O livre-arbítrio está aqui diante de nós, lá da mesma forma que no Jardim do Éden. Se você crê, você vai continuar no paraíso. Se você não crê, você vai ser expulso do paraíso. Livre-arbítrio. Agora, a cruz de Cristo, o que ela nos dá? Novamente, a reedição do livre-arbítrio. Só que agora em um outro contexto. Se você crê, você volta para o paraíso. E se você não crê, você permanece na condenação. E volto a dizer, não é? Lá no Jardim do Éden, o que salvava o homem era crer. E hoje, o que salva o homem? Crer. Bem crer. Crer. Quando a gente fala de predestinação, ou seja, já existe um destino pré-estabelecido. Quem crê está predestinado a ser salvo. E quem não crê já está predestinado à condenação. Já tem um destino predeterminado. E aonde está esta predestinação? Na pessoa de Cristo. O que crê está predestinado à salvação, e o que não crê está predestinado. Não é que Cristo predestinou alguém a, mas aqueles que creem em Cristo estão predestinados a, e aqueles que não creem em Cristo estão predestinados a. Então, quando a gente fala de predestinação, irmãos, uma das coisas que estão latentes na palavra de Deus, por exemplo, é fato que Deus chamou Abraão. E através de Abraão, Deus tinha um plano através dele e da sua descendência. É fato? É fato. Deus separou Abraão e estabeleceu um plano através de Abraão. O povo de Israel deveria ser o povo de Deus. O povo de Israel deveria ser o povo que deveria revelar Deus. O povo de Israel seria o povo onde Deus, que o mundo conheceria Deus através deste povo. É claro o chamado de Deus. É claro o desejo de Deus. É claro o propósito de Deus através de Israel. Mas a pergunta é: eles corresponderam a esse chamado, a essa escolha de Deus, a esse destino que Deus teve para com eles? A resposta é não. Não. Apesar de serem o povo de Deus, é a situação separados de Deus, apesar de Deus ter um propósito, predestinou eles a este propósito, eles se rebelaram ao propósito. Tem aquele outro exemplo também, pastor, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, você vai ver em Hebreus capítulo 11 de uma forma muito clara. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, quando ele fala da salvação no Velho Testamento. Como se deu a salvação no Velho Testamento? Paulo vai falar, e é interessante,
Muitas pessoas vão usar o texto de Romanos para justificar a questão da eleição, da predestinação. É interessante o que Paulo vai tirar um texto, eu vou voltar a esse, mas vamos lá, primeiro, Hebreus capítulo 11. Sim, o verso. Quando nós olhamos Hebreus, todo o texto de Hebreus vai defender o quê? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que no Velho Testamento as pessoas foram salvas de que forma? Pela fé. Eles creram no Cristo que haveria de vir, e isso lhes foi imputado por justiça. No Novo Testamento, o que nos salva? A fé. Nós cremos no Cristo que veio, e isso nos é imputado por justiça. Então, a fé é o fundamento. Aí, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ela é provocada a nós pela graça de Deus. Deus nos provoca a fé. Agora, se nós pensamos, e eu falo assim, é muito importante nós entendermos, eu falo, você só pode compreender os atos de Deus a partir do momento que você entende Deus a partir da revelação que ele nos dá através da sua palavra. Através da palavra de Deus, nós vamos conhecer o caráter de Deus. E há 3 características em Deus que são muito importantes de serem consideradas. Primeiro, Deus é santo. O que significa que Deus é santo? Significa que nele não há pecado. Ele é perfeito. Ele não errou. Ele não erra. Ele não vai errar. Ele é santo. A segunda característica de Deus que é importante a gente lembrar é que ele é justo. E justiça significa equidade. Ele retribui cada um segundo as suas obras. Ele é justo. A terceira característica de Deus, que é muito importante a gente entender, é que ele é amor. Mas amor não pode ser entendido como sentimento. Amor, quando a Bíblia diz que Deus é amor, está falando de traço de caráter. Deus é amor, ou seja, todos os atos que Deus faz estão baseados nesse caráter do amor. Por isso as suas obras são perfeitas. Ele é amor. Isso não é sentimento, paixão, emoção, é caráter. Por isso, quando a Bíblia diz você deve amar o seu inimigo, você só vai ser capaz de amar o seu inimigo se amor for traço de caráter. Se for sentimento, ele é conveniente e condicional. Se for traço de caráter, é incondicional. Você vai ministrar amor independente da pessoa. Então, Deus é santo, Deus é justo e Deus é amor. Isso é o caráter de Deus. Quando muitas pessoas dizem que Deus é soberano, e soberano se entende que ele faz o que quer, eu vou afirmar uma coisa para os irmãos entender. Deus faz o que quer sem contaminar, contradizer o seu caráter. Ou seja, ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, mas ele nunca vai comprometer o seu caráter naquilo que ele faz. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas ele nunca deixará de ser santo, ele nunca deixará de ser justo e ele nunca deixará de ser amor. Porque caráter são características que se fazem presente em cada ato que uma pessoa tem. Então, se você é uma pessoa de caráter e alguém tentar te subornar com $1 milhão, você se permitiria ser subornado por $1 milhão? Se você se permitisse ser subornado por $1 milhão, isso significa que você não tem caráter. Porque se você tiver caráter, nem R$1 e nem $1 milhão poderia mudar a sua atitude. Então,
quando a gente fala e defende muitas vezes uma doutrina dizendo que Deus é soberano e ele faz, quem é você? Quando usa o texto de Romanos, quem é o vaso para julgar o que o oleiro faz com o vaso? O que Paulo está dizendo a Romanos? Paulo está conversando com os judeus que não aceitavam que Deus pudesse salvar os gentios. Eles não aceitavam que Deus era capaz de salvar os samaritanos. Então, o que Paulo está dizendo? Deus salva quem ele quer. Mas quando ele fala quem ele quer, no sentido, ele não está dizendo eu salvo quem eu quero, se eu não quero salvar, eu não salvo, problema é meu. Ele está dizendo assim para os gentios: se eu quero salvar os gentios, eu sou soberano, eu quero salvar os gentios. Não é vocês, judeus, que vão impedir que eu salve os gentios. Eu quero salvar os gentios, é problema meu, e eu vou salvar. Então, quando ele está dizendo, nós, vasos, não podemos questionar o oleiro porque ele faz como ele quer, é neste contexto que Paulo está abordando o tema. Ele está falando com judeus que não queriam aceitar a salvação de gentios. Depois ele vai falar de gentios que estavam aplaudindo Paulo descendo a lenha nos judeus, e ele está dizendo, vocês pensam que Deus não pode pegar novamente a vara e religar a videira? Vocês acham que vocês estão isentos? Olha, se vocês procederem da mesma forma que eles procederam, rejeitarem, vocês serão tirados também. Então, observe a fala no contexto, e aí você vai perceber como Deus está falando, o que Deus está falando. Qual é o contexto dessa fala? Então, quando a gente olha para tudo isso, há livre-arbítrio no Éden? Eles podiam escolher permanecer no jardim ou sair do jardim. Obediência ou rebelião. Há livre-arbítrio no nosso tempo? Você pode crer em Deus e voltar para o paraíso, e você pode não crer em Deus e permanecer na condenação. É assim. A liberdade é princípio da justiça, de equidade. Ou seja, Adão teve a oportunidade. É justo que nós tenhamos a oportunidade. É princípio da justiça. A justiça que tem 2 pesos e 2 medidas não é justiça. A justiça deve ser a mesma. A mesma que houve para com Israel é a mesma que há para conosco. A oportunidade que foi dada a eles é a oportunidade que é dada a nós. Porque se há predestinação, quem deveria viver isso na plenitude, sabe quem é? Israel deveria vivê-la na plenitude, porque eles foram predestinados a serem povo de Deus. E hoje estão em rebelião. Pois não, Marcos? Pode falar. Marcos? Irmão, pastor? Enquanto o pastor estava ali falando. Sim, eu marco, pastor. Enquanto o pastor estava aí procurar nos esclarecer sobre as nossas perguntas, estava aqui, me lembrei aqui de um texto, não sei se está aí com a Bena, o 1 de João, capítulo 2, versículo 1, que diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Será que, pastor, esse texto pode justificar das palavras sobre a pergunta que eu coloquei? O que a gente olha, quando a gente olha para Jesus Cristo e os sacerdotes do Velho Testamento, primeiramente nós devemos olhar para os mandamentos não como uma forma que alguém alcançasse salvação se os praticasse. Os mandamentos, e começando com os 10 mandamentos, eles são, na realidade, a revelação do caráter de Deus. É o que Deus está dizendo, é isto que eu sou. Não matarás, não adulterarás. Deus está revelando o seu caráter. Está dizendo, se você quer ter comunhão comigo,
são estes valores que você deve ter em suas vidas. Se você não os tiverem, não haverá comunhão. Porque a comunhão com Deus é num ambiente de valores. Então, os mandamentos não serviam para salvar, mas mostravam a necessidade que o homem tinha de salvação. Tanto é que não tinham poder de salvar que se fazia o sacrifício anual para expiação do pecado. Porque se os mandamentos salvassem, não havia necessidade de sacrifício dos animais. O sacerdote representava o povo diante de Deus, trazendo o sacrifício do animal, expiando o sangue no altar. O que esse texto está dizendo é que agora não existe um sacerdote diante de Deus. Quem está diante de Deus? É Jesus Cristo. E qual o sangue que está sendo expiado? Apresentado a Deus sangue, o seu próprio sangue. Então, Jesus Cristo é o sacerdote, que nos representa de Deus, ele também é o sacrifício pelos nossos pecados, e ele também é o sangue aspergido, no sentido, o sangue purificador. Então, quando João está dizendo isso, e o contexto de João é que os gnósticos influenciavam as suas doutrinas, né, e a carta de João está nesse ambiente, e eles não acreditavam na divindade de Cristo. Eles descriam que um Deus santo poderia se incorporar em um corpo humano pecador, né? Então, a visão, eles não aceitavam a divindade de Cristo. Então, João está aqui defendendo Cristo e a suficiência de Cristo e o poder de Cristo, e ele vai escrever essas coisas, vos escreva a vós que credes, para que, crendo, creiais, né? Então, quer ver? 1 João 3, vamos lá. Irmão, Pois não. então, eu tenho uma dúvida que é, né, voltando no assunto de extinguir o espírito. A apostasia não seria uma forma de extinguir o espírito? A apostasia? Isso. Não, vamos dizer assim, apostar, tem uma linha de alguns teólogos que ele diz que existe sim uma possibilidade de perder a salvação quando alguém nega a fé. Apostatou-se da fé, desviou-se da fé. Irmãos, volto a dizer, se a salvação depende de nós, ela está fragilizada. Porque apostatar-se da fé é afastar-se da verdade, desviar-se da verdade, negar a verdade. Mas Pedro vai dizer isso de uma forma muito clara. Aqueles que saíram de nós por quê? Porque não eram de nós. Saíram porque não eram, porque se fosse, permaneciam. Permaneceria. Permaneceriam. Então, essas doutrinas, todas essas doutrinas, são doutrinas que elas vão produzir insegurança espiritual e não segurança espiritual. São doutrinas que vêm trazer confusão e instabilidade na fé. Às vezes, pastor, isso não é importante, vamos ficar nas coisas mais essenciais. Irmãos, a doutrina da salvação não é coisa não essencial, é essencial. É a base de toda a nossa fé. Tudo que nós somos está construído sobre esta fé na salvação em Cristo Jesus. Né? Então, a Bíblia nos mostra claramente o caminho, essa graça de Cristo que ele, né, escolheu. Porque, veja bem, irmãos, qual o pecado que Lúcifer teve quando afrontou a Deus? O pecado de Lúcifer foi desejar ser igual a Deus. Não foi? Foi esse. Sim. Qual foi a palavra que Lúcifer
que Satanás, a serpente, usou para assediar a mulher. Coma desse fruto, porque você vai ser Igual a ele. O pecado do homem foi igual ao pecado de Lúcifer. Ambos desejaram ser igual a Deus. Igual a Deus. É. Agora, Deus, na sua graça infinita, escolheu oferecer oportunidade de arrependimento ao homem e negou aos anjos caídos. O pecado foi o mesmo, mas ele negou aos anjos a oportunidade de arrependimento e facultou. Agora, você fala assim, por que negou aos anjos e facultou aos homens a oportunidade do arrependimento? Porque os anjos não se multiplicam. Foram criados na quantidade que existem e não se multiplicam. Os homens se multiplicam. E se isso fosse legado à posteridade de Adão, nós não viríamos a existir. Teria comprometido toda a posteridade. Não foi negado aos anjos porque eles foram criados na quantidade que existe, eles não se multiplicam. Então, aqueles que estão condenados. Aquela parte está condenada. Não tem mais condenação de outros anjos. Aquela foi condenada. Mas se Deus negar, por que Deus deu oportunidade para o homem? Porque ele foi criado com esse poder de crescer e se multiplicar. Então, não seria justo ele condenar a minha geração por causa de Adão. Então, ele me dá a mesma oportunidade que deu a Adão. É o princípio da justiça, olhando nesse prisma. Ok, irmãos? Só para vocês pensarem. Tudo isso eu não estou impondo um pensamento, mas propondo reflexões que devem nos levar, e ao final, o que a gente precisa é ter paz com Deus. Paz em Deus. E é o Espírito Santo que está trabalhando na minha vida e na sua vida para nos levar. Nós vamos entender um pouquinho maior, mas nós estamos apenas na página, nós estamos, irmãos, por incrível que pareça, nós estamos na página de número 2 de 25 páginas. Então, faltam ainda 23 páginas para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto e eu espero que a gente consiga desenvolver. Vamos encerrar a nossa aula hoje, como eu prometi. Começamos, não tínhamos intervalo e vamos terminar aqui às 10 horas e volte amanhã com energia para que a gente desenvolva esse tema e o que eu quero, ao final, irmãos, é que a gente, ao final, tenha paz e tenha essa segurança na salvação, e essa certeza e essa bênção de que nós somos habitados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é que habita em nós. É a garantia de que somos de Deus e ninguém pode nos tirar das mãos de Deus, porque Deus é mais poderoso do que todos. E é isso que a Bíblia diz. Deus é poderoso não só para nos salvar, mas Deus é poderoso para nos sustentar salvos. O mesmo poder que Deus tem de nos salvar é o poder que ele tem de nos sustentar. Não é nós que pegamos na mão de Deus, é Deus que nos tem em suas mãos. E não existe força que é capaz de nos tirar da mão dele. Ele é poderoso para nos sustentar. E nós podíamos entrar nesse poder da disciplina de Deus. E às vezes a forma de Deus nos proteger, conforme 1 Coríntios capítulo 11, é a morte. Paulo diz, por causa disso há muitos enfermos, muitos doentes e muitos que morrem. Deus nos protege. Paulo vai dizer sobre o iníquo na igreja de Coríntios, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que a alma se salve no dia do juízo. Deus tem eficaz disciplina para nos conservar salvos. Deus sabe, a obra dele é completa, a obra dele é plena, a obra dele é poderosa, é eficaz. Ele salva e salva mesmo. Amém? Catela, você quer falar alguma coisa? Pois não.
Não, pastor. Pareceu Só uma que eu mão. estive acompanhando. Não. Vamos orar. Na verdade, a abordagem foi muito profunda e de muita boa satisfação, de entendimento. Vamos orar e vamos tirando nossas dúvidas, ok? Marque a sua presença aqui em nosso chat, porque é muito importante isso aí. E a gente continua amanhã, tá bom? Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, obrigado por esses irmãos preciosos que têm sacrificado tempo e eles poderiam estar envolvidos em tantas coisas, tantos clamores, tantas necessidades, mas escolheram estar aqui. E nós estamos precisando do Senhor. Nossas mentes muitas vezes são confusas diante de tantas falas, e falas que muitas vezes chegam com o seu nome. Ajuda-nos, Senhor, a discernir, a reconhecermos a sua voz dentre tantas vozes. Não permita-nos, Senhor, que sejamos enganados. Ajuda-nos a nos fortalecer na nossa fé. E eu sei que muitas vezes no meu coração já existiram tantas dúvidas. E obrigado porque o Senhor pode dar respostas para muitas delas. Eu sei que ainda outras o Senhor está trabalhando no meu coração e me convertendo ao Senhor. E esta conversão vai se dando dia a dia. E o Senhor tem por propósito me levar para muito mais perto do Senhor que eu estou a cada dia. Muito mais convertido à verdade do Senhor do que eu estou hoje. Tu operas na minha vida a santificação e na vida dos meus irmãos também. Pai, humildemente nós pedimos a tua graça nas nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, tirando dos nossos corações todas as sombras que ofuscam a nossa visão clara acerca do Senhor e acerca do agir do Senhor na nossa vida e através da nossa vida. E dá graça para isso e aos meus irmãos também. Que essa noite seja de paz, de bênção, de renovação e que amanhã estejamos aqui mais uma vez, prontos, humildemente, para aprendermos uns aos outros com o Senhor. E, Pai, ajuda-nos na sinceridade expor os nossos pensamentos e tira de nós todo o espírito de julgar os nossos irmãos que estão como nós, buscando crescimento, que nós sejamos humildes, no sentido reconhecendo nossas limitações, mas também entendendo que todos nós estamos juntos no mesmo barco, precisando da graça do Senhor, da sabedoria do Senhor. E eu sei que o Senhor nos dá, conforme a tua palavra nos diz. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Glória a Deus. Nos permitir. Um abraço. Bom descanso.